Olá, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série falando sobre a jornada da reconexão. Já tivemos aí um vídeo anterior falando da fragmentação do homem-natureza e hoje a gente vai bater um papo aqui, seguir falando do próximo pilar aí de fragmentação, que é a nossa separação do nosso interno com o nosso externo. Estou aqui hoje com Flávia Vivacqua, né, a iniciadora aí do design regenerativo, que movimenta todo esse canal, toda essa galera que acaba ancorando aqui tantos outros papos incríveis. Eu estou ali em Futuros Regenerativos com alguns convidados e temos tantos outros. Quais são mesmo, Flávia? Todos os nossos outros pilares, que são tantos, né? A gente tem agro, certo? Isso, agricultura regenerativa, a gente tem a parte de economia regenerativa, territórios regenerativos, arte e cultura regenerativa. Enfim, a gente tem vários temas, vários focos, né, para estar conversando. Então, tem vídeos muito, muito interessantes lá. E a Cassi com Futuros Regenerativos. Exato. Então, fica o convite para você já se inscrever no canal para aprender sobre todos esses temas, se aprofundar um pouquinho mais. E hoje, especificamente, então, além de trazer esse outro pilar, para entender como acabamos nos fragmentando e como podemos voltar a nos reconectar aí, o nosso interno e o externo, a gente também acaba falando um pouquinho mais focado hoje para lideranças regenerativas ou quem tem buscado esse caminho de se tornar uma liderança regenerativa ou como influenciar dentro da sua organização, dos seus negócios, de qualquer tipo de setor, essas questões de ordem mais regenerativas, né? Então, começando, Flá, quando a gente fala dessa fragmentação do interno e do externo, para começar, o que significa isso, esse interno e esse externo que estamos falando? A gente pode falar que existe uma dimensão dessa fragmentação nossa com as nossas relações, com tudo aquilo que a gente, com o mundo à nossa volta, né? Com o outro, com o lugar onde eu estou. Só que para falar disso, tem uma dimensão que é interna, que é aquela fragmentação onde o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir no mundo, ele está fragmentado também. Porque a gente vem de anos, né, de vários séculos, a gente pode dizer assim, onde a cultura cientificista, né, que coloca a ciência como resposta e como a verdade, como a grande verdade do mundo, faz com que a gente tenha um entendimento, uma percepção da realidade que é extremamente mental e reducionista, né? Que vai ver as partes, que é a noção do especialista em detrimento do todo. Isso é muito importante, mas a gente está num momento em que esse reducionismo ele está muito mais nos limitando a encontrar novas soluções e nos limitando a ter qualidade relacional e, consequentemente, nas nossas decisões, nessa realidade que a gente está construindo, que gera uma cultura que é muito mais competitiva, uma cultura que é muito mais violenta, a gente pode dizer, né, e que está fragmentada com o restante, com a realidade, e que não vê no outro esse lugar de colaboração mesmo. Então, quando a gente está falando dessa fragmentação interno e externo, a gente está falando de uma desconexão com as emoções e com o sentir, a gente está falando de um lugar de falta muito grande, né? Essa desconexão do interno e do externo é como se a gente estivesse num sentimento de falta e de não pertencimento muito grande. O que, e que acaba
não só nos adoecendo, né? Nos degenerando socialmente, mas também nos adoecendo pessoalmente, mas também acaba tirando esse lugar mesmo de vitalidade, de confiança, de percepção do outro como gera uma percepção do outro muito mais como um inimigo do que como um amigo, né? Muito mais como uma... Enfim, a gente poderia ficar falando aqui desses impactos, né, todos que essa desconexão entre o interno e o externo gera. Sem dúvida, eu até queria aproveitar e complementar o que eu vejo aqui no nosso próprio trabalho, assim, com transições de vida, de novos modelos de trabalho, até mesmo a transição das organizações, como essa desconexão de interno e externo, muitas vezes nos faz, escolher determinados caminhos profissionais, por exemplo, ou áreas de atuação, aonde, sem nem nos darmos conta, com muito mais consciência, estamos fazendo o que estamos fazendo, muito mais por impactos externos, de estímulos externos que estamos recebendo e que muitas vezes foram ditos para a gente que deveríamos atuar em determinada área, muitas vezes até a pressão familiar vindo de um lugar assim, não. Por exemplo, uma pessoa com uma essência mais artística. Quantos de nós com uma essência mais artística, muitas vezes não somos desanimados ao longo de toda a nossa história para coisas do tipo, nossa, isso daí nunca vai te gerar sucesso. Essa ideia de sucesso, eu estou pensando em tudo isso como, acima de tudo, quando a gente se reconhece como natureza e a gente se lembra que a gente tem essa essência muito única, né? De estar no mundo, de estar na vida, o quanto muitas vezes a gente não coloca isso a serviço da própria vida e da nossa própria vida, da nossa própria saúde, por conta de todos esses impactos externos. Faz sentido para você essa própria desconexão com a nossa própria essência por conta dessas externalidades e o quanto a gente se sente pressionado por essa coletividade que não necessariamente sabe o que está fazendo ou pensa em tantos impactos sistêmicos negativos, infelizmente, nas nossas vidas, Flávia? É isso mesmo, porque a gente tem uma hipervalorização da tecnologia, né? Uma hipervalorização das exatas em detrimento das humanas, né? E essa hipervalorização do especialista, não que ele não precise para muitos serviços e ofícios, né? O especialista ele precisa existir, né? Eu quero um especialista médico que vai me atender, né? A questão não é essa, a questão é que ele também precisa ter uma visão mais sistêmica para saber se ele vai precisar colaborar com outro médico, com uma outra especialidade ou não. E essa humildade, vamos dizer assim, da gente nos dar conta de que a minha contribuição é uma parte e uma parte integrante de algo que é maior e mais ampla, essa ir para o mundo com essa humildade, com essa percepção da realidade, muda as nossas relações, muda a cultura do qual a gente faz parte, né? Hoje muitas pessoas falam, precisamos cooperar, precisamos colaborar, mas efetivamente a gente está reaprendendo a fazer isso. Porque se a criança sabe isso quase que naturalmente, ela vai testando os seus limites, mas ela tem na sua natureza, vamos dizer assim, né? Na sua essência, essa dimensão de codependência, né? A gente, quando nasce, a gente nasce dependente desse cuidador, né? Nossos pais biológicos ou não biológicos, mas a gente nasce, se nós somos adultos hoje,
é porque alguém cuidou da gente na nossa infância. E Sim. essa dimensão do cuidar e da percepção de que a vida precisa desse espaço de cuidado, né? Desse espaço que é integrador, desse espaço que olha não só para as partes ou para ir para a inteligência tecnológica, para essa tecnologia que desconecta da natureza, né? Que rompe com os ciclos naturais, né? Porque a gente também, quando a gente está falando do interno, dessa relação entre o interno e o externo, ou dessa dimensão do indivíduo, do interno, para a relação com o externo, com o todo, com o ambiente, com os outros seres, a gente também está falando de uma de um profundo religar, né, no sentido de estabelecer essa dimensão mais sensível e intuitiva, e não só racional e tecnológica, né? Então, a gente também não reconhecer que a subjetividade, que a intuição e que o sensível ele existe, que ele faz parte e tem a sua contribuição tão importante quanto, né, a ciência e a tecnologia. Sem dúvida. E eu vejo uma outra relação muito bonita também, que quanto mais a gente presta atenção nesse nosso interno, nas nossas próprias essências, de um lugar muito individual, nos reconectando com a nossa própria natureza, fica ainda mais fácil a gente se reconectar com tudo que é externo a nós, não só com outras pessoas, mas com a natureza no seu sentido mais amplo, assim, né? Então, essa dinâmica, como ela se dá, é muito bonita, principalmente quando a gente acaba vivenciando, como a gente acaba vivenciando aí, por conta de tudo que nós pesquisamos, estudamos, praticamos, ajudamos as pessoas e as organizações a se desenvolverem. E como que você entende que a gente pode partir para essa reintegração, então, desse interno e externo, Flávia? A gente praticando mais a contemplação mesmo, e a contemplação como um lugar de a presença, né? A presença, a percepção do corpo, de como que esse corpo presente se relaciona com o ambiente que está, com as características que está. Às vezes a gente precisa estar muito quente, um lugar muito quente, ou um lugar muito frio, ou para a gente começar a perceber que a gente tem corpo, né? Mas se eu vou nessa presença, nesse estar, né? A gente vai trazendo essa consciência para o corpo como um todo, né? E não tá só no mental, né? Não só na palavra falada, mas também na expressão mais plena das relações que você pode ter, e também integrar esse pensar, esse sentir e esse agir no mundo, buscar essa integração, se trabalhar para que essa conscientização se torne ação consciente, né? Muito bom. Também me vem um pouco à mente, assim, pelo menos como eu também tenho trabalhado muito essa questão da reintegração desses dois aspectos específicos, né, da conexão, da reconexão do interno com o externo, quando eu venho trabalhando cada vez mais a compaixão em mim mesma. Ou seja, por mais compassiva que eu pensasse que eu já era, quanto mais eu me coloco nesse lugar de não, acho que dá para ser mais e mais e mais, e a própria meditação vem me ajudando muito nesse sentido, mais eu percebo como eu venho integrando o interno com o externo em todos os aspectos, e também acabo por ajudar as pessoas ao meu redor, os nossos times aqui de trabalho e tal,
a se experimentarem desse lugar mais compassivos também, né? Muito legal. E falando assim, do papel da liderança, né? Seja da liderança regenerativa, sejam de organizações cada vez mais regenerativas, como que você acredita que elas também poderiam, em aspectos mais práticos, já começar a praticar isso, essa reintegração? Acho que tem uma dimensão que é da autoconscientização, para você se tornar realmente um líder regenerativo, e uma dimensão que é você criar ambientes, criar espaços, né, para que o seu time, né, para que esses grupos humanos possam se aperfeiçoar, se desenvolver, ampliar mesmo a qualidade das relações que são postas, né? Reconhecer os estados de saúde. Eu acho que hoje a gente está precisando muito realmente cuidar da saúde em vários níveis, né? A saúde mental, a saúde emocional, a saúde do corpo, a saúde das relações. Então, acho que o papel da liderança ela é chave para abrir esses ambientes de autodesenvolvimento, de desenvolvimento coletivo e cura, né? E autocura. Eu não sei como que está aí, aqui está uma chuva muito forte. E essa chuva me lembra da importância de percepção dos ciclos naturais, dos ciclos da natureza, né? Que acontecem muitas vezes externamente a nós, mas também internamente a nós, né? Então, perceber essas necessidades que a gente tem de recolhimento ou de se alimentar, né? Ou de dormir, de descanso. Quer dizer, o reconhecimento desses ciclos não só o reconhecimento, mas o cuidar desses ciclos naturais na nossa vida também é muito importante. Então, um líder regenerador e organizações, elas precisam preservar esses ciclos naturais para os seus colaboradores, né? As organizações, ver as organizações como um ser vivo, como um ecossistema que tem a sua dimensão interna e que tem a sua dimensão externa. Então, perceber os cuidados que essa organização, como um ser vivo, né, que evolui, que tem as suas questões, não é diferente no sentido de talvez tenham outras escalas, tenham necessidades próprias de cuidado e atenção, mas reconhecer o que é a organização da porta para dentro dela e da porta para fora dela. E trabalhar essa ampliação da qualidade das relações, né? Muito bom. Uma outra coisa também que me vem em mente, assim, pensando como que as lideranças regenerativas, as organizações regenerativas podem também propiciar ambientes para que essa reintegração aconteça, é quando elas começam a, de fato, questionar o seu próprio design organizacional, no sentido de, a partir do momento que ela começa a se inspirar cada vez mais na inteligência da própria natureza, ela vai perceber que aquela hierarquia estrutural, ela praticamente não existe. E o quanto que uma hierarquia estrutural acaba, na verdade, minando e muito essa nossa sabedoria interna, tanto do indivíduo quanto dessa sabedoria interna reunida que gera uma inteligência coletiva, mas desse outro lugar mais intuitivo, extremamente importante para essa dinâmica de mundo toda, tão complexa, né? Esses novos tempos tão dinâmicos. E é desses lugares também que a gente acaba promovendo muito mais resiliência, não só para cada indivíduo ali, mas para o sistema como um todo. Então, eu vejo que
talvez, assim, uma dica que eu já deixaria aqui, fechando esse nosso papo especificamente sobre esse pilar dessa fragmentação, como ela se deu e como ela pode começar a se reconectar, eu acho que eu também deixaria essa dica aí para líderes regenerativos e regenerativas, para começar a olhar um pouquinho mais para o próprio design organizacional. E você, qual a sua dica aí prática que você deixa aí para a gente fechar esse nosso papo? Lembrando, pessoal, antes de você passar a sua dica, Flávia, que nós temos aqui o curso de liderança regenerativa, onde a Flávia é a facilitadora, eu sou a co-facilitadora com ela, e tem mais informações na descrição aqui desse vídeo, com datas das próximas turmas, enfim, recheado aí de informações, e estamos à disposição, tem todos os contatos aí, caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre isso, então fica o convite para dar uma olhadinha no link. E se gostou desse papo todo, aproveitar, se inscrever no canal. Novos vídeos em relação à jornada da reconexão estão aí também para entrar no ar, estão subindo, então ativa o sininho para ser notificado disso. E agora, para fechar aqui esse papo, Flávia, especificamente da fragmentação e reconexão do nosso interno e externo, qual é a dica final que você deixa? Bom, eu só queria fazer uma complementação a partir da dica que você trouxe, né, desse redesign, que é olhar para essa organização, para esse ecossistema, no impacto local que ele está, territorial, com as comunidades que ela está. Então, talvez um dos passos para se dar é realmente mapear os multiagentes, né? E as multirrelações que a sua iniciativa, a sua empresa, enfim, a organização do qual você está, e às vezes uma área que você está, um departamento ou a sua equipe, ela interfere, ela se relaciona, né? Ela está em relação e ela interfere, com quem, né? Com aonde, né? E conseguir fazer esses mapeamentos. Então, trazer os mapeamentos, eles são formas de reconhecimento e de trazer a consciência do que está interno e do que está externo. E aí a gente pode falar de reconexão, né? A gente pode falar de interser, né? Na dimensão pessoal, na dimensão coletiva e na dimensão planetária. A gente pode ir escalando essa percepção de interser, né? Muito bacana. Então é isso, pessoal, é disso que se trata, essa questão, né, das nossas relações do interno com o externo. Se você ainda não viu, já tem um outro vídeo aí no ar também, falando sobre a separação do homem e natureza e algumas dicas nossas de por onde a gente pode começar a reintegrar isso. Também tem outros 2 pilares aqui que estamos trabalhando para trazer dicas e, enfim, mais informações, que é o masculino e feminino, e também a reconexão dos lados diferentes do cérebro, né? O direito e o esquerdo, onde falaremos um pouquinho mais dos malefícios que a gente tem observado aí ainda nas visões de mundo dominante, principalmente em negócios, aqui nesse nosso papo todo de liderança regenerativa, organizações de uma forma geral. Então, ativa o sininho, dá um like aí, compartilha esse papo com quem você acredita que pode se interessar por essa discussão toda. E é isso, a gente volta em breve. Valeu, Flávia, obrigada. Eu que agradeço.